Gente, é o seguinte, você que mora em condomínio, presta atenção agora. Já pega o seu telefone, se você tiver alguma dúvida, porque a doutora Luciana Luzic está aqui com a gente, vai te responder. Mas ó, vamos falar disso aqui, barulho de furadeira, martelo, gente entrando e saindo do condomínio. Toda obra traz incômodos, e não são poucos incômodos não. Mas existem regras para diferentes tipos de trabalho. Você sabia, por exemplo, que um reparo considerado emergencial pode ser feito a qualquer hora, mesmo de madrugada? Claro que é preciso sempre ter empatia e bom senso para não criar problema para ninguém. Doutora Luciana, boa tarde. Boa tarde, Gelson. Obrigado mais uma vez. Vamos acompanhar a reportagem juntos? Vamos. Vamos lá, reportagem no ar aqui na tela do BG. Já pensou ser acordado pela manhã ao som de uma serra? Ou então de marteladas? Este condomínio passa por obras necessárias, mas que testam a paciência dos moradores. Eu fico no prédio, que eu trabalho em casa atualmente, moro no apartamento térreo, mas é uma extensão de saco esse troço. É um eu moro com uma pessoa de 86 anos. É necessário fazer obra no prédio? Mas eu acho que tem que ter aquela regra. Das 8 até as 5, tem horas que vai até 10, 11 horas da noite. Todo o piso, da escada até o final do corredor de entrada, está sendo substituído. Existem alguns tipos de obras. Essa aqui é o que a gente chama de obra pro condomínio, obra do condomínio. E nesse tipo de obra, algumas coisas têm que ficar muito claras. Primeira, esse tipo de obra tem que ser, na maioria das vezes, claro, depende do tamanho dela, mas aprovada via assembleia. Então o síndico tem que levar isso para uma aprovação. Junto também com essa aprovação, ele precisa ter todo o projeto do que vai ser feito. Então tem que ter toda essa documentação básica. Além disso, ele precisa ter um contrato muito claro. Poxa, o que está nesse contrato? Para que não fique aquele diz que me diz que, olha, era para fazer isso, era para fazer aquele outro. Isso precisa estar muito claro. Os trabalhos começam por volta das 8h30 da manhã, param ao meio-dia e retornam à 1 da tarde. Às 5h30 não dá mais para fazer barulho. A troca do piso começou há 45 dias, tem mais 2 semanas de obra pela frente e é só a primeira etapa. A segunda acontece aqui na garagem. Aqui, a infiltração fez descascar toda a parede, as vigas também estão descascando, ou seja, essa obra e a obra lá de cima são emergenciais. Além de serem uma obra do condomínio, são emergenciais porque é um problema que precisa ser o quanto antes resolvido. Como o próprio nome diz, em qualquer horário. Eu estou aqui, estourou um cano. Aciona um prestador de serviço já, porque é uma questão complicada. Eu estou com um problema elétrico aqui, queimou um disjuntor, alguma coisa. Chama já. Não existe um momento ali ideal para você. Obra emergencial na hora. Aconteceu, você tem que na hora, de fato, executar aquele problema. Não tem horário, não tem dia, não tem nada. Estou com um problema na caixa de água de condomínio. Na hora tem que acionar alguém. Para isso não existe horário nenhum. Este outro edifício no centro de Curitiba tem 66 anos. Por aqui, os moradores já estão acostumados com obras. Primeiro foi a pintura externa, depois a interna, a aprumada, os elevadores, o telhado e toda a fiação elétrica, que antes ficava exposta neste painel de madeira. E é assim que ficou a parte elétrica. Tudo novo, são 40 apartamentos. A Irene, a síndica, é responsável por essas obras todas que tiveram início há mais ou menos 9 anos, né, Irene? Qual que deu mais trabalho para você com relação aos condôminos? Então, o que mais deu trabalho, o que incomodou muito, noite sem dormir praticamente, foi a parte da elétrica. Porque quando eu peguei de síndica aqui, que eu assumi de síndica, já estava para fazer a parte elétrica, mas não foi aprovado, o pessoal, muitos queriam fazer, outros não, né? Mas, enfim, quando eu entrei, eu consegui fazer essa parte elétrica. Como o prédio é central, o barulho das obras, principalmente a dos elevadores, incomodou os comerciantes. Conversando, explicando que é uma obra emergencial, que a gente foi notificado, precisava resolver esse problema urgente. Aí não tinha como eles reclamar mais, acabavam aceitando, né? Mas, enfim, diálogo, né? E quando o morador decide fazer uma reforma dentro do apartamento,
que regras ele deve seguir. Primeira coisa, via de regra, os regimentos e convenções solicitam que esses projetos sejam aprovados junto ao síndico ou alguém competente que consiga ler aquele projeto. Então, esse é o primeiro passo. O segundo, o síndico tem que pedir toda a documentação dessa obra. Como é que é feita essa obra? Qual é o profissional que vai assinar essa obra? Quem que é o responsável por essa obra? Outra, ele precisa acompanhar essa obra, porque às vezes o morador pode falar uma coisa e está fazendo outra. O síndico precisa acompanhar isso. Eu já acompanhei casos, de repente, de vir morador aí descascando uma viga. Um negócio extremamente perigoso para a estrutura do prédio. Então o síndico precisa estar muito atento com isso. Outra, novamente, questão, quem que está entrando aqui? Está entrando quem no prédio? Precisa de uma lista com o nome de todo mundo. RG, CPF, quando que essas pessoas vão entrar, até quando que elas vão, que tipo de ferramenta elas vão usar. Ele vai usar o quê? Um triturador? O que ele vai usar? Vai usar alguma ferramenta para tirar um piso que faz um barulho extremo? Eu preciso avisar os moradores, porque hoje eu tenho muita gente fazendo reunião em casa. Então, poxa, eu preciso avisar esse pessoal. Também a retirada de caliça é outra coisa. Qual horário vai retirar essa caliça? Eu preciso definir essas regras, se não estiverem em convenção, de forma muito clara, para evitar problemas. E condomínio é isso, a gente compartilha espaços. Eu compartilho todos os espaços possíveis e também compartilho barulho. Eu compartilho também ali todos os dissabores de uma obra, infelizmente. Né? E eu tenho que ter esse bom senso exatamente para que eu consiga ali trabalhar de forma ali adequada, não consiga me estressar e entender que hoje foi o vizinho, mas amanhã pode ser eu.